Santo Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, em cuja presença estamos, ó Pai, nesta noite, com um coração grato, Senhor, e jubiloso de alegria, meu Senhor. Nossa alma, Senhor, está alegre nesta noite, porque o Senhor é grande e é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ó Pai, nós já ofertamos a Ti o sacrifício de louvor. Agora quero Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tome Teu vaso, Teu servo, Teu filho, Senhor, que o Senhor trouxe, Senhor, da glória, Ele trouxe, e Ele veio, Senhor, desceu a Macedônia e veio nos ajudar aqui, Pai. Assim que o Senhor use poderosamente neste lugar e fala com a Tua igreja, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Amém? Queridos, recebam a paz do Senhor. Amém. Livro de Isaías, capítulo de número 41. Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 18, 19 e 20. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, privilégio de poder servir esta casa, né? Agradecer ao meu tio, ao pastor Davi, ao anjo dessa igreja, louvar a Deus pela vida das irmãs, né? São trabalhadores dessa casa, os irmãos também que aqui cooperam. Deus abençoe esse lindo trabalho, a todos os irmãos, né? Louvar a Deus também pela vida do pastor anterior, nosso amigo Márcio, que também passaram por essa obra e deixaram aqui a sua semente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem achou Isaías 41, diga amém. Amém. Eu abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste, o pinheiro e o bruxo, para que eles possam ver e saibam e ponderem a respeito e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isto e o Santo de Israel tem criado. E você diz amém. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Eu falo pouco, não sou de falar muito. Eu também sou da linha do pastor Rodomiro, né? O pastor Rodomiro é um homem ferrenho no horário. E eu gosto muito de entender que os irmãos têm uma jornada ainda para voltar, né? Até falar com Martinha, né, Martinha? Sobre isso. Pastor, a quem tem o privilégio, né? E nem sempre foi isso, pode ter certeza, nem sempre foi assim. Mas acabando o culto, a gente entra no carro e vai para casa, né? Mas aí tem os irmãos que ainda vão dar uma caminhadazinha ali. Então eu quero ser sucinto e direto naquilo que Deus colocou no meu coração. Isaías 41 é mais uma das profecias para o tempo em Israel que o Senhor promete restaurar. Israel é a referência, é o ponto de partida, para o nosso entendimento, nossa compreensão da forma como Deus trabalha. E em Israel a gente também tira algumas lições, né? Em Israel nós tiramos algumas lições do cuidado de Deus, do privilégio de viver o cuidado de Deus. Aqui há uma profecia, e essa profecia também eu quero aplicar para a igreja aqui e para os irmãos que aqui também nos ouvem. Algo interessante que me chama a atenção é o poder criador de Deus. Ele começa no verso número 18 dizendo: eu abrirei rios nos lugares secos. E Ele não apenas fará de modo temporário. Deus não precisa de uma fonte, de uma nascente. Ele está dizendo que onde não há, Ele cria. Ele diz assim: eu vou criar rios nos lugares secos. Ele continua dizendo, e o que me chama a atenção é o versículo de número 19, que eu quero ser sucinto. Ele diz: eu plantarei no deserto o cedro, a árvore da acácia e a murta e a oliveira. Nesses pensamentos aqui eu quero aplicar algo para o seu coração. O Salmo 92, versículo de número 13 diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão os árvores do nosso Deus. Na velhice darão frutos
e os seus frutos serão viçosos. Detalhe que o texto diz que os que estão plantados na casa do Senhor, os que estão plantados na casa do Senhor. Porque viver o reino de Deus não é de qualquer maneira. Nós precisamos estar plantados, enraizados na casa do Senhor. E plantar aqui não é apenas lançar uma semente, mas é o processo também de cavar, ferir a terra, esconder a semente para que a semente venha criar raízes. E Deus vai citar aqui, no capítulo de número 41, Isaías, versículo de número 19, árvores que possuem uma características muito grande, muito específica, pelo qual ela sobrevive no deserto. Claro que é a mão poderosa de Deus, é o milagre de Deus fazendo uma árvore, pastor Antenor, sobreviver dentro do deserto. Claro e evidente que essa igreja nunca e nem sempre foi assim, bela, formosa, arrumada. Aqui já falou o nosso presbítero Márcio, os tempos de agruras que essa igreja já passou, os momentos difíceis de construção, de plantações, mas quando a mão de Deus está sobre ela, ela vai florescer. Você está aqui ainda? Está aqui ainda? Quando está debaixo da mão de Deus, cresce. Quando está debaixo da mão de Deus, cresce. E detalhe, cresce independente do tempo e do lugar onde está. Cresce independente do tempo e do lugar onde está. Porque o próprio Deus fez questão de dizer onde é que ele plantaria. E aqui aqueles que gostam do Salmo 91, né? O Salmo 91 é um salmo de amuleto para muito crente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que ele não diz em que área geográfica em que você estará. A única coisa que ele diz, você estará descansando debaixo da mão do Onipotente. E detalhe, tem horas em que Deus vai te guardar dentro do deserto. Tem horas que Deus vai te levar para o meio do vale. Tem hora que você estará vivendo um tempo em que alguém vai dizer, duvido sobreviver, duvido suportar. Quantos estão aqui em que alguém viu levantar as mãos e falou, duvido permanecer 6 meses na igreja, duvido permanecer 1 ano dentro da igreja, mas olha você aqui, participando da festa. Só que tem um detalhe, pastor. O nosso papel enquanto pregadores, ministrantes, oradores, não é ganhar a alma, nós lançamos a semente. Quem convence a alma é o Espírito Santo. Eu sempre digo lá na vila, não insista a oferecer Jesus a alguém que não está convicto de que quer Ele. Porque Tiago diz que aquele que duvida é inconstante como as ondas do mar. Uma hora ele está, outra hora ele não está. A dúvida gera inconstância. Mas na convicção independente, eu me lembro que eu aceitei Jesus, eu voltei para Jesus, em um culto que ninguém dizia nada. O culto da Assembleia de Deus antigamente, às sextas-feiras, ele só ia Pedro, até Tiago às vezes faltava, Só vinha Pedro e João mesmo. Eu aceitei nesse culto, não tinha movimento, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha músico, não tinha nada. Mas antes disso, eu aceitei isso em campanhas, aceitei vigílias, aceitei em cultos de movimento, e aceitava no dia, no outro dia eu estava fora. Mas no dia que eu decidi servir Jesus, no dia que Jesus me plantou dentro do deserto, eu aceitei na sexta-feira, no culto de Pedro, Tiago e João, e estou aqui até hoje glorificando Jesus. Estou aqui porque a mão de Deus fez isso. Foi Deus que falou, eu plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta. Vamos lá? A acácia foi a árvore da qual Deus usou como instrumento para confeccionar também a arca da aliança, para fazer também no momento que Noé estava dando instruções. Por quê? Porque eram arbustos fortes, em que os seus galhos, a madeira era forte, mas a sua força vinha das suas raízes profundas. E como é que acontece? Observe a oliveira, é só você pesquisar. A oliveira é um tipo de árvore que quando planta-se ela, existe de quem está plantando paciência. Por que, Pedro? Porque a oliveira vai dar o seu fruto apenas durante um período de 15 anos. 15 anos depois é que a oliveira vai dar o seu primeiro fruto. Durante esse período, ela cresce, verdeja. Aí alguém diz assim, é agora que ela vai dar fruto. É agora que ela vai frutificar. É agora que ela vai dar.
aí de repente ela seca, não deu fruto, as folhas murcham e secam. É aquilo que Jó e o Salmo de número 1 ele fala: porque há esperança para a árvore se for cortada. Aleluia, ao cheiro das águas. Eu amo o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Atenção para isso aqui. Olha o detalhe. O que falta na nossa igreja é entender que meditar na palavra, frequentar a escola bíblica, estar no culto de doutrina, não é um sacrifício. Não pode ser para mim sair de casa assim: meu Deus, eu tenho que ir para o culto de doutrina hoje, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje. Não pode ter um sacrifício. Tem que ser como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A saúde espiritual da igreja depende unicamente da igreja ter prazer em ouvir a palavra. E nota para isso. E aqui não é ouvir o pregador, é ouvir a palavra. Não é ouvir quem vai pregar, é a palavra. Não é ouvir quem está na programação hoje, é a palavra. Quem é que vai pregar hoje, é a palavra. Quem é que Deus vai usar hoje, a palavra. E quando Deus quer falar, Ele toma porteiro, Ele usa criança, Ele usa as irmãs. Deus não precisa de faculdade para falar, Deus não precisa de mestres para falar. Quando Deus quer usar, Ele usa até uma mula, Ele usa até uma jumenta, porque a palavra vem de Deus, a palavra é de Deus, e Ele é quem governa. Deus dizer: eu vou assumir, Martim, a responsabilidade. E o que é que o Senhor vai fazer, Deus? Eu vou plantar no deserto com a oliveira. Alguém vai dizer: agora não tem água na oliveira, ou não tem água no deserto. Não, Deus vai fazer uma mágica. Deus não trabalha com mágica. Deus usa o recurso que você tem. Tem alguém que está dizendo assim: pastor, eu já ouvi tanta profecia, tanta promessa, mas tem hora que eu faço uma comparação com as promessas de Deus e a minha vida, e digo: é a promessa certa para a pessoa errada. Todo complicado, todo embaraçado, todo mal-amanhado. A terra parece que não vai frutificar, mas é Deus que está garantindo: eu vou plantar no deserto. E o que Deus planta tem que crescer, tem que crescer. Ele não é no seu tempo, mas vai crescer. Não é na sua hora, mas vai crescer. Não é do seu jeito, mas vai dar fruto. Quando o tempo vai passar, você não deve nada a ninguém. Deixe o tempo passar e espere o tempo da promessa de Deus. Alguém vai falar: pastor, mas eu vou passar por aquela rua e as pessoas já conhecem a minha vida. São anos e anos, entra ano, sai ano, mas é o Senhor que nos garante a vitória. É o tema da festividade. Mas graças a Deus é que nos garante. Quanto tempo já tem? Detalhe: a oliveira, ela nasce, cresce, robustece, verdeja. Aí alguém diz assim: agora dá fruto. Não é agora. Mais um ano, ela seca. Aí eu disse: meu Deus, não anda, não caminha. Quem falou? Jó falou que não cessam os seus renovos. Alguém pode dizer assim: rapaz, até hoje eu não vi o que a irmã fulana disse ia acontecer. Aconteceu. O fruto até hoje não apareceu, mas o que não falta na sua casa é renovo. Alguém está perguntando: e aí, fulano, a promessa já se cumpriu? Ainda não. Mas vai parar? Não, não vou parar não, porque todo dia tem renovo. Todo dia tem renovo. Todo dia tem renovo. Todo dia tem renovo. Paulo disse à igreja de Corinto: ainda que o nosso homem exterior, e aqui os obreiros sabem, os pastores sabem, tem hora que até o pastor cansa, tem hora, independente da congregação que esteja, tem hora que até o pastor pensa: meu Deus, aqui não dá para caminhar, aqui não dá para avançar. Mas aí vem o Santo Espírito, o Consolador, o amigo fiel, aquele que abraça e diz: eu estou contigo. Tem renovo essa noite, igreja. Tem renovação essa noite, obreiros. Tem renovação essa noite, igreja. Alguém que entrou aqui essa noite desesperado: Pedro, a minha vida foi uma
Saul disse para Samuel, quando Samuel falou, você vai ser rei de Israel. Saul, que estava procurando jumenta, de repente encontra com Samuel, e Samuel disse, tu vai ser rei. Ele disse, não, rapaz, tu não sabe que é a minha casa. Como é o nome da rua aqui? Como é o nome da rua? Haroldo Martins. Eu sou, olha o que Saul disse, a minha família é a menor da Haroldo Martins. E dentro da minha família, da tribo de Benjamim, eu sou o menor. Samuel falou, rapaz, você está falando com a pessoa errada. E no dia que Samuel faz a Assembleia Geral para apresentar ao rei de Israel, o texto vai dizer, capítulo de número 10, capítulo 9, 10 e 11, você vai ver a história de Saul. O texto diz que quando fizeram a Assembleia Geral para empossar o homem se escondeu nas bagagens. E Samuel disse, cadê Saul? Porque quando Deus escolhe, Ele não olha a sua condição, não olha quem você é. Ele não olha você, não olha a sua história, não olha que família você é. Ele se responsabiliza. Essa igreja está de pé porque foi a mão de Deus. Essa casa está de pé porque é a mão de Deus. A igreja está de pé porque é a mão de Deus. Foi a mão de Deus que sustentou o pastor Márcio aqui nesse lugar. 9 anos, não foi mais? 9 anos. Foi a mão de Deus que sustentou o pastor Márcio aqui nesse lugar. Aí o texto diz, eu plantarei no deserto o cedro, a murta, a oliveira. E no final ele conclui dizendo, para que saibam, para que vejam, para que entendam que foi a mão do Senhor que fez isso. Martinha, é Deus dizendo, Pedro, não é sobre as suas capacidades, não é sobre a sua influência, não é sobre quem você é, não é sobre que família você pertence. Glória a Deus, glória a Deus. Mas é a minha mão que vai te fazer chegar. É a minha mão que vai te fazer chegar. Ô irmão, eu estou profetizando no nome de Jesus. A mão de Deus está se movendo nesse lugar. E meu amado, quando a mão de Deus se move, Ele move as coisas para nos abençoar. Alguém veio desse mundo arrastado, alguém chegou aqui cansado, talvez como Jairo, deixou um problema em casa para se resolver. Mas o Senhor está falando com alguém, não se preocupe, enquanto você adora aqui, no lugar que eu plantei, enquanto você adora aqui, no lugar que eu fiz crescer, enquanto você adora aqui, no lugar que eu estou fazendo florescer, enquanto você adora aqui, no lugar que eu estou fazendo frutificar, a minha mão vai da tua casa, a minha mão vai da tua família, a minha mão entra com providência. Sustente as mãos lá em cima, porque há uma ordenança de providência para alguém que entrou aqui. Deus ama a festa, Deus se manifesta na festa, e aonde tem festa, Deus aparece. Então receba renovo, então receba renovo, então receba renovo, então cansado, receba força, então triste, receba alegria. A mão de Deus. Vai chegar um tempo de renovo para essa casa, porque talvez alguém diga, "Ih, a oliveira não dá mais fruto, e parece que a coisa não vai", mas quem plantou a oliveira está garantindo, sou eu que sustento ela de pé, sou eu que mantenho ela de pé, sou eu que vou fazer dar fruto de novo. Porque Pedro, um dos privilégios de ser plantado no deserto é que nós não dependemos do superficial. Porque quem olha a superfície não vê chuva, não vê nada. Quem está regando? Quem está fazendo crescer? É que na dimensão da profundidade em que as raízes descem, quem não voltou à aula de geografia vai lembrar, os lençóis freáticos, uma camada de água, de
água subterrânea. Lá embaixo. Aí você lembra daquela palavra que o próprio Isaías, o Deus falou pela boca de Isaías: assim será a palavra que sair da minha boca. Como chuva que desce do céu e para lá não volta, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo para o qual eu enviei. Porque a chuva talvez caia, a superfície seca, mas a água cria uma camada de fonte subterrânea. Ninguém está vendo de onde está vindo. Ninguém sabe quem é que está mantendo. Ninguém sabe quem é que está sustentando. Ninguém vê nada, mas a oliveira está de pé. E alguém está perguntando: de onde é que vem tanta força? Ninguém está vendo, ninguém está observando, mas a Deus disse: sou eu que estou sustentando, sou eu que estou mantendo de pé. Ele chamou você lá do mundo, e colocou você lá. Olha quantas mulheres bonitas estão aqui, olha quantos obreiros bonitos estão aqui. Nós não valíamos nada, mas Ele pegou a gente lá de fora e falou: eu vou plantar no deserto,
Não dá mais para pregar e dizer o mundo não tem nada para oferecer. Não tem mais como não pregar uma mentira dessa. O mundo tem muitas propostas, mas Deus tem um propósito. O mundo tem várias propostas, mas Deus tem para você um propósito. E qual é o propósito? Te levar lá para o céu. Onde a prata e onde a traça e o ladrão não roubam a nossa riqueza. Porque está escondida em Deus. Está escondida no Senhor. Essa riqueza, esse galardão, pastor Davi, está guardado em Deus. Porque muito do que Deus nos dá. Quem não lembra do dia que já chegou aqui, pediu uma providência, Deus deu talvez um carro, deu um emprego, deu uma casa, a porta se fechou de novo, o carro está envelhecendo e quebrando, mas não foi Deus que deu, mas está se deteriorando. São riquezas terrenas, mas tem uma riqueza magia, que Deus ele prometeu para nós e não entregou na nossa mão. Ele escondeu dele, ele guardou essa riqueza com ele. Por quê? Porque lá o diabo não toca, lá o diabo não mexe. Aí é que o diabo não entende. Ele pode sacudir, ele pode tocar na casa, ele pode tocar no carro, ele pode até te deixar vir para a igreja só com o mesmo vestido, mas você vem adorando e dando glória. Por quê, pastor? Porque você sabe que para onde você vai, ele te dará vestes novas, ele te cobrirá, ele te vestirá. Essa é a esperança da igreja. Meu amigo, você que me ouve, eu não estou te oferecendo mais uma proposta. Deus está te oferecendo um propósito. E qual é o propósito? Eu cresci ali na regional Daniel Gomes, né? Onde muitos não queriam subir a congregação lá embaixo. Era sempre uma luta, né? Eu cresci ali, onde o coral da igreja era as rãs, né? Era as rãs que faziam o momento de louvor. Mas quando Deus quer fazer crescer, Ele cresce aonde nascer. Aonde Ele mandar, Ele faz crescer. Ei, irmão, eu sei que o mundo talvez prega, privilegiado é aquele que nasceu em outro bairro, num bairro mais organizado. Quem disse que Deus precisa disso? Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele planta você em um lugar e diz: eu vou me responsabilizar pelo crescimento dessa igreja. Eu estou convidando pessoas que nessa noite desejam entregar a sua vida para Jesus. Pastor, eu ouvi a palavra e eu preciso tomar um novo norte para a minha vida.